Fala galera, tudo bem? Professor Hudson, Adriano, Sociologia. Vamos trabalhar hoje o módulo 4. Como é um assunto gostoso de se trabalhar, vamos trabalhar ele completo, beleza? Então eu vou chamar isso aqui de aula 1 e aula 2, perfeito? Mas vejam, tem que ralar galera, tem que ler o material aí, perfeito? Mesmo o assunto sendo tranquilo, gostoso, do cotidiano. Convido vocês, então, nos momentos de folga, de pegar o material a vocês, ou apegar o material de vocês e pancada, tá? Lê mesmo. Seguinte, vamos trabalhar o que agora? Vamos trabalhar as relações sociais e as instituições. É essa relação durkheimiana, é essa relação weberiana do cotidiano. Sou eu e o todo e eu. Como pensar em tudo isso? Aí eu diria a vocês, cada relação social é uma relação diferente. Ela tem as suas especificidades, as suas particularizações, e vocês têm que fazer o quê? Subestabelecer o melhor volume de diálogo possível. Por isso, começo pelo fim. A questão é pesquisar e estudar. Por quê? Quanto maior for o volume de informações que você dispor, melhor a capacidade que você vai ter de diálogo social. Quer dizer, maior o seu potencial de poder impor não, mas discutir as suas ideias, levá-las em consideração a ponto de construir um lado social, uma perspectiva sociológica melhor para si e para os outros. No que diz respeito a essas relações sociais que você vai constituir com as instituições, existem alguns elementos institucionais que são fundamentais para a nossa formação social, política, econômica, cultural, religiosa, das quais nós temos que pensar. Vamos pensar, eu convido vocês a pensarem em algumas. Primeiramente, modelos de governo, ditaduras, monarquias, repúblicas. Eu faço uma pergunta boba, mas que vocês vão responder sim. Se não agora, pelo menos, vão depor junto às vidas de vocês. O que é melhor? Uma ditadura, uma monarquia ou uma república? Pensa. Tempo. É o seguinte, velho. Qualquer uma. Depende do quê? Da forma com a qual a sociedade está organizada. Vou te mostrar. Monarquia é o modelo de governo que hoje o inglês vive sobre ele. A monarquia é vontade do inglês. A monarquia é vontade do espanhol. Maravilha! Então, que vivam sobre a monarquia. Vamos falar, então, do americano. Pelo menos da esmagadora maioria dos americanos. O norte-americano vive uma república. O argentino vive uma república. O mexicano vive uma república. O guatemalteca vive uma república. O brasileiro vive uma república. Então, esse modelo, ele constitui para nós uma forma de organização social que justifica quem nós somos, sociologicamente falando, filosoficamente falando, historicamente falando e outras perspectivas mais. Pessoal, e a ditadura? Você consegue me dar algum exemplo de país que viva sob esse modelo e que esse modelo seja a realidade, a necessidade, aquilo que o povo quer? Sim. Eu consigo. Olha, por exemplo, para aquilo que foi o Egito antes da Primavera Árabe, aí do começo dos anos 2000. Era uma ditadura. De repente veio a Primavera Árabe. Poxa, os caras vão virar uma república e a coisa vai dar um grande salto, tal qual a América de 1980 a 1990. Você vai dizer, cara, que maravilha. Entretanto, é natural que se diga, viveram a Primavera Árabe, tentaram constituir a república. Resultado geral, mataram o ditador, elegeram o presidente. O presidente caiu e o Egito entrou em guerra civil. Fizeram o quê? Voltaram para a ditadura. Estava ruim, ficou pior. Então vamos voltar pelo menos para o regime que nos sustentou durante muito tempo. Olha o caso iraquiano. Você quer dizer para mim que o Iraque hoje é uma república democrática presidencialista que prospera? Quem colocou o Saddam Hussein no poder foi o norte-americano. Quem foi lá obrigar ele a sair e matou foi o norte-americano também. E hoje, xiita e sunita tocam fogo no Iraque.
Quer dizer para mim que a República resolveu o problema do Iraque? Não. Pelo menos o Iraque não vivia uma guerra civil durante a ditadura. Na República, tem vivido. E detalhe, guerra civil é a pior guerra que um povo pode viver. Vamos para outro. O Afeganistão. Vamos para outro. O Irã. Você quer dizer para mim que o Irã não é uma ditadura? Claro que é. Entretanto, temos a ideia de que só a República é o correto. Não, gente. Cada modelo desse de governo representa uma comunidade diferente e que vai viver sob essa base, que vai justificar a sua organização social. Logo, as relações sociais e as instituições têm que dialogar de forma linear, de forma que um justifique o outro, de baixo para cima ou de cima para baixo. Indo um pouco adiante, falando um pouco mais da gente especificamente. Quando nós falamos de um processo de socialização, nós temos estruturas que nos levam a essa sociabilidade, ou a essa socialização. Quais pessoas? Vou falar as duas iniciais para a nossa comunidade ocidental. A família e a escola. Nós trabalhamos com a ideia de que a família vai ensinar para a gente o com licença, o por favor, o obrigado. Trabalhamos com a ideia de que a família vai trazer para a gente o teto, vai trazer para a gente o parente, vai trazer a festa familiar e vai trazer também os desgostos ou os dissabores de como se corrigirem as mentiras. Tudo isso por quê? Porque você vai precisar sair do seio familiar e vir para o seio social. E o seio social inicia-se no parâmetro escolar. Então, o que a escola vai dizer para a gente? Como nos vincularmos ao mundo. A escola nos prepara para isso. A escola deveria ser o local que nos conduz à melhor relação para com o outro, para conosco e para com o universo que nos circunda. A escola tem esse papel, tinha esse papel e terá esse papel. Sob configurações diferentes? Talvez, mas ela não vai perder a sua função social. Perfeito. Nós temos historicamente dois tipos de escolas para poder pensar isso naquilo que o material de vocês aponta para a gente. Uma escola que é o quê? Reprodutora ou pautada por uma repetição. Então, a educação tinha uma determinada configuração. Com o passar do tempo, a educação adquiria uma nova configuração. Ah, Hudson, que configuração é essa? Uma configuração transformadora, processual. Ah, professor, como é que isso vai ser melhor explicado? Partindo de premissas vinculadas ao quê? A pesquisa e estudo. Os fins justificando os meios? Maravilha. Eu vou terminar essa aula dizendo para vocês algo que para mim é muito significativo. Mudou a minha vida, eu percebi os dois parâmetros, boa parte de vocês também, outra parte, infelizmente, não. Mas é exatamente explicar para vocês a mudança do processo organizacional dessa educação brasileira nos últimos 50 anos. Perfeito! Então, vamos lá. Vejam bem, nas décadas de 40, 50, 60, 70, até o finalzinho da década de 80, no Brasil, nós tínhamos uma educação reprodutora repetitiva. Como assim, professor? Aquela educação decoreba. Então, olha só, a sociologia desapareceu, a filosofia desapareceu. Nós tivemos, por exemplo, a introdução da educação moral e cívica. Tivemos a introdução da geohistória. Então, você tinha ali o quê? O hino nacional, você tinha o hino da pátria, o hino da bandeira, a decoração das datas, como o Dia do Índio, o Dia da Bandeira, a Independência do Brasil, a Proclamação da República, o Dia da Consciência Negra, o Dia da Proclamação da Abolição da Escravatura. História era decoreba. Geralmente as provas de história eram assim, ó. Quem descobriu o Brasil, quando e onde? Acertou os 3? É 10. E na geografia, como é que era? A geografia era um mapa. Era o relevo, o clima, a hidrografia, a vegetação. Era uma história, era uma geografia que não eram críticas, mas que pautavam-se por uma perspectiva de repetição.
Por isso, no material de vocês, você vai ver a escola pautado pela repetição, pela reprodução. Boa parte de nós, de um pouco mais de 35 anos de idade, pegamos esse modelo aqui. E detalhe, se temos entre 35 e 38 anos de idade, pegamos também a transição. Quem tem um pouco mais de idade ficou preso a esse modelo repetitivo e reprodutor, chamado genericamente de modelo positivista. Tranquilos? Gerou uma crise na história, uma crise na geografia. Nós quisemos responder às questões humanas com números. E números, infelizmente, não conseguem responder a todos os nossos anseios. Por isso, a partir de 1998, os livros didáticos no Brasil mudaram, a filosofia educacional no Brasil mudou, e aí nós adotamos um novo modelo educacional para a nossa pátria. Esse modelo educacional, ele era transformador por ser processual. Eu vou te mostrar como isso se compõe agora. Você vai pegar uma prova daqui a pouco de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, de língua portuguesa, engraçado. O cara vai te dar o personagem, o cara vai te dar a data e vai te dar o local. O que ele vai te perguntar? Já que ele deu tudo o que caía nas provas anteriores. Ele vai te perguntar como o mundo se transformou, como as ideias se transformaram. A nossa educação hoje é muito mais complexa do que a educação de ontem, porque a pergunta que é feita, ela é diferente. Eu não quero mais saber quando, onde e quem foi. Eu quero saber como foi, por que foi e o que isso gerou de positivo ou negativo. Essa educação de hoje é uma educação culturalista. É uma educação pautada pela análise do desenvolvimento das nossas relações sociais. Você quer ver? Às vezes os números mentem para a gente e nos fazem ter falsas sensações ou mesmo análises. Quer ver só? Quando você olha para uma comunidade, vulgarmente chamada de favela, o que você pensa? Você pensa em violências mil, você pensa em tráfico de drogas, você pensa em bala perdida. Mas olha só como é que a coisa é. Se favela é lugar de banditismos mil, 95%, segundo o IBGE, 95% das pessoas economicamente ativas que moram numa favela são pais e mães de família trabalhadores. 5% estão no mundo da criminalidade. Por conta desses 5%, os 95% são analisados de maneira equivocada. São pais e mães de família trabalhadores. Pense nisso. Números nem sempre dão as respostas que nós queremos para a análise de um bom desenvolvimento social. E aí, drogas, legalizamos? Armas, legalizamos? Vivemos epidemias de consumos de drogas? Como a gente vai responder isso? Com números? Talvez sim, talvez não. Mas se nós analisarmos a nossa comunidade, talvez essas respostas sejam melhores constituídas. E os números nos auxiliem a poder defender os nossos pontos de vista. Por isso, quando você fala de uma educação pautada por uma relação social junto às instituições sociais, primeiramente, família, posteriormente, escola. Isso vai fazer com que o ser humano possa se inserir mais e melhor no universo ao seu redor. Pessoal, muitíssimo obrigado, um beijo gigante para vocês e até a próxima.